De mãe depressiva a mãe otimista em 5 anos. Eu sei que parece muito, mas se você quer saber um pouco de como foi essa experiência, assiste o vídeo até o final. Meu nome é Carol, bem-vindos ao canal Uma Vida Comum e essa parte da minha vida eu chamo de eu. Bom, acho que a primeira questão que a gente deveria se perguntar é: por que tantas mães têm depressão? Eu não tinha a mínima ideia de como era a vida das mães ou a maternidade até que eu me tornei mãe. Na época que eu tive a primeira filha, lá em 2019, a gente ainda não tinha tanta informação na internet sobre depressão pós-parto e outros assuntos relacionados a isso. Mas fato é que mesmo após anos você ter se tornado mãe, isso ainda tem um enorme impacto na sua vida. Se você deixou de trabalhar, você vai sofrer o impacto de ter que voltar para o mercado de trabalho com um apagão no seu currículo. Já se você optou por continuar trabalhando, você vai ter que lidar com o fato de que não passou tempo suficiente com o seu filho. E juntando isso com a sobrecarga materna, com a falta de rede de apoio e muitas vezes com outros problemas, fica muito mais difícil ser mãe. É claro que a perspectiva, a forma como você enxerga a maternidade, vai determinar se você vai ter uma maternidade mais leve ou não. Mas não é só isso. O ambiente também é um fator muito determinante e a gente quase não fala sobre isso. Geralmente, quem fala, eu não participo dessa conversa de que, se eu fosse isso ou se eu tivesse aquilo, seria mais fácil, porque só depende de você. É uma pessoa privilegiada. Porque assim, eu acho muito difícil uma mulher com crise financeira, que sofre violência do marido, conseguir levar a maternidade de forma mais leve, porque ela tem um caos em volta dela. Ela precisa lidar com esses problemas e lidar com esses problemas tendo filho, que torna tudo isso muito mais difícil. No meu caso, eu não tinha rede de apoio, eu vivia sobrecarregada, tinha muitos problemas voltados ao passado e também enfrentei crises conjugais, enfrentei crises financeiras. Então, tudo isso fez com que eu tivesse muito mais dificuldade de olhar a maternidade com bons olhos. Eu amava minha filha, eu amava ser mãe, mas eu sentia um peso muito grande, porque era um peso para mim. Tive que trabalhar muito a minha perspectiva e a forma como eu levava a minha vida para poder sair desse limbo de depressão. Então, uma das coisas que eu fiz foi começar a olhar mais para mim, né? Então, na época que eu comecei a melhorar, eu já tinha 2 filhas, então eu já tinha enfrentado 2 puerpérios. Era muita coisa, muita sobrecarga, foi muito difícil. Mas quando a minha segunda filha ali estava com uns 2 anos e meio, quase 3 anos, eu falei, não, agora já tá na hora de eu voltar a olhar para mim profissional, de eu voltar a olhar para mim como ser humano. E isso me ajudou muito, porque muitas vezes nós mães não somos vistas como uma pessoa, não somos vistas como um indivíduo, né? Nós somos vistas como a extensão de alguém. E isso é muito difícil, principalmente porque a gente acaba vivendo um luto na maternidade que ninguém quase fala pra gente, que é um luto de quem a gente era e de quem agora a gente é e tentar descobrir quem nós vamos nos tornar, né? Porque aquela pessoa que nós éramos realmente não vai existir mais, ela nem vai poder existir mais. E a questão do luto materno é uma questão muito complexa, porque não é uma coisa que mexe só com o seu psicológico, mas com o seu emocional, com o seu físico, com a questão da sua liberdade. Então é algo que vai refletir muito na sua vida e vai ser muito difícil você voltar a olhar no espelho e se reconhecer como pessoa, porque você fica ali num modo sobrevivência de tentar cuidar de tudo, de tentar cuidar de todo mundo, menos de você. E como eu falei, se você não tem uma segurança no seu ambiente, tudo isso só contribui para sua piora, né? De lidar com a situação e para sua piora emocional, para sua piora mental e para sua piora física também, porque uma mãe sem apoio, uma mãe que sem ajuda, ela vai ter menos tempo ali para cuidar dela, ela vai ter menos pessoas olhando para ela para ver se ela tá se alimentando bem, para ver se ela tá bebendo água direito, para ver se ela tá conseguindo se exercitar ou fazer algo ali além daquela função que exige muito da gente. Então, é muito importante que a gente comece, como pessoas, como mães, como indivíduos, como sociedade, olhar melhor para as mães com mais compaixão e com essa vontade mesmo de sermos mais solícitos e de oferecer ajuda, porque é um momento muito difícil.
esse pensamento de tem filho quem quer, ou deveria pensar melhor antes de abrir as pernas, essas coisas, elas são horríveis, horríveis. Porque pensa o seguinte, não existe uma grande personalidade, boa ou ruim, que antes não teve uma mãe e que antes não teve um exemplo de casa. A nossa personalidade, ela começa a ser construída dentro de casa. Então, as filhas que eu estou criando, elas irão contribuir para a sociedade de uma forma positiva ou negativa. Então, é muito importante que haja esse apoio para as mães, porque se as mães conseguirem criar filhos melhores, consequentemente, nós teremos uma sociedade melhor. Mas uma mãe, ela só vai estar apta a ensinar bons valores, bons costumes e boas coisas se ela estiver bem das suas faculdades mentais. Então, ela precisa dessa ajuda, sabe? É como que tem uma frase que diz assim, que o trabalho de criar um filho é de uma aldeia inteira, alguma coisa assim. E basicamente é isso, né? Eu entendo que a responsabilidade de criar as minhas filhas é minha, mas eu realmente gostaria muito que as pessoas ao meu redor vissem que um pouco de ajuda faria com que o meu trabalho fosse muito mais fácil e muito melhor executado, né? Hoje eu tenho uma rede de apoio um pouco melhor, tenho algumas amigas que eu posso contar ali. Meu marido também tá trabalhando de casa, então isso acaba me ajudando muito. Mas assim, nem sempre foi dessa forma, né? Então, eu ter vencido a depressão, porque eu considero que eu a venci, porque eu não fico mais mal igual eu ficava, com pensamentos suicidas e todas essas coisas, foi um processo muito longo e muito doloroso, que não precisou apenas de uma mudança de perspectiva, mas dessa mudança de ambiente. Então eu precisei começar a olhar mais para mim, precisei começar a receber ajuda, né? E isso tudo foi fundamental para que eu saísse do limbo onde eu estava. A terapia também me ajudou, é um ponto muito importante, né? Se você tem condições, faça terapia. Eu fazia aquelas com o valor social de R$60, então foi muito bom para mim. Fazer amizades também, né? Porque a gente sente que quando nós nos tornamos mães, principalmente se não tem mais nenhuma outra mãe ali no nosso ciclo de amizade, que a gente fica muito sozinha. Então, demorou, mas eu acabei fazendo amigas que também eram mães. Então, é uma relação diferente, porque é uma relação baseada mais em empatia, né, em ajuda, porque uma acaba entendendo a realidade da outra. Então, isso é uma coisa muito boa e muito benéfica para nós. Vieram me acompanhar. Enfim, então, se você tá nessa depressão, eu queria te aconselhar isso, né? Tente olhar mais para você. Procure amigas que sejam fiéis, que vão te ajudar a passar por esse momento. E tente mudar o seu ambiente. Eu sei que não é fácil. Para mim, foram 5 anos até que eu conseguisse me sentir bem de novo. E a gente também tem que levar em consideração o puerpério. Então, eu tive 2 puerpérios, né? De acordo com vários estudos, o puerpério dura 2 anos, não são 6 meses, né? Igual a licença maternidade. Então, são muitas mudanças que nós passamos como pessoas, como mulheres. E vale a pena a gente tentar se olhar com mais carinho, com mais compaixão, porque os nossos filhos, eles precisam de nós, eles precisam de mães felizes, porque mães felizes criam crianças felizes. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um like no vídeo, comentem e se inscrevam no meu canal para que eu possa crescer, né? Quem sabe aí ganhar uma renda com o YouTube e me ajudar na minha independência financeira. É isso. Até mais.